Bom dia, que privilégio, não? Estarmos na presença do Senhor mais um dia de sábado. E agora chegou o momento de recapitularmos a lição da Escola Sabatina, dentro dessa programação especial, primeira parte do nosso encontro. E eu quero apresentar para vocês aqueles que ocuparão esse momento, esse papel. Em algum momento vocês vão ver um pouco mais, há um grupo entre nós aqui que vem de outro país e eles serão apresentados, mas coube a mim apresentar os três que vão recapitular a lição da Escola Sabatina. Aqui em primeiro plano nós temos o pastor Evandro. Embora trabalha no país vizinho, Paraguai, ele é brasileiro, já foi secretário da União Sul Brasileira, já trabalhou um bom tempo na divisão sul-americana e me ajudou várias vezes na Bahia a inaugurar igrejas e movimentar o povo, etc. É um prazer te receber aqui hoje e poder te ouvir. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Giovanni. Foi a primeira vez que andei de trio elétrico, foi com o pastor Giovanni. No Impacto Esperança, ali na Bahia. Coisa de Bahia. E em cima de um trio elétrico, tocando música e distribuindo livro, né? Uma benção. Muito bem, pastor. Tem uma equipe. Você pode apresentar os demais, pastor? E claro. Os que estão também na congregação. Claro, aqui comigo tem o pastor Samuel Arce, que é líder da área de Ministério Pessoal e Escola Sabatina, ASA, da União Paraguaia. Ele é paraguaio, mas casado com uma brasileira, então fala o português. Na verdade, fala 3 línguas, pastor, né? 3 línguas. Dá uma saudação em Guarani, como seria? Porque o Paraguai é um país bilíngue. O Guarani é o primeiro idioma, espanhol é o segundo idioma. E é um país muito lindo. Algumas pessoas aqui do Brasil dizem que conhecem o Paraguai por conhecer Ciudad del Este, as primeiras quadras, as primeiras ruas aí de Ciudad del Este, onde estão as lojas, né? Mas seria o mesmo que dizer que conhece São Paulo porque conhece 25 de março, né? A rua 25 de março, não é o mesmo, né? O Paraguai é um país lindo, um país que valoriza muito a natureza, um país multicultural e um país de uma população bastante amiga, né? E ali o evangelho tem também florescido. Bom, pastor Samuel, diga aí um bom dia, um feliz sábado, um Deus te abençoe em Guarani. Baixa Pachanguiroquera, seria oi, bom dia, como vocês estão? Aí vocês respondem Iporá. Iporá, deixa eu ouvir vocês. Iporá. Vai por aí mesmo. Aí tereiro e mejaguere penendive, copujareve. A gente está muito feliz nessa manhã de estar aqui com vocês hoje. Ok, muito bom. Vamos de novo dizer um bom dia aí e um Iporã? Okay. Bom dia seria Baixapá. Aí vocês respondem Iporá, tá bom? Baixapá? Iporá. Muito bem. Pastor Benjamin é secretário da União Paraguaia, tem dupla nacionalidade, nasceu em Foz do Iguaçu, mas cresceu toda a sua vida aí no Paraguai e fala também os 2 idiomas e também quase fluente aí o Guarani, né? E temos aqui a equipe que está conosco, que se podem ficar em pé por favor, à medida que eu vou mencionando. Pastor Licar, que é o líder do Ministério Jovem, pastor Juan Vargas, que está conosco, líder da área de comunicação e direção da Rádio Novo Tempo, professor Levi, que é também professor e diretor de educação, departamental de educação, pastor Antônio Paredes, que é da área de publicações e saúde, que está conosco, Javier Liebich, que é tesoureiro da União Paraguaia, pastor Antônio Funes, que é pastor ministerial, evangelista e mordomia, professora Nélida, que é da área feminina, Ministério da Mulher, Crianças, e me acompanha também minha filha Tainá, que está comigo hoje. Ela estuda aqui no colégio, pertinho, que é o IAESC. Muito bem, vamos a fazer uma oração e aí começamos então a recapitulação da lição. Querido Deus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos juntos aqui na Igreja Central de Curitiba para relembrar os conceitos importantes da lição da Escola Sabatina desta semana.
Pedimos as tuas bênçãos para entendermos e praticarmos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom dia, queridos irmãos. Realmente é uma alegria para a gente aqui como União Paraguaia ter o privilégio de fazer a recapitulação da lição da Escola Sabatina nessa manhã. A lição, na parte da final da lição, fala bem assim, conta uma história de um homem chamado de Frank Burton. Ele foi o primeiro comandante que saiu para o espaço e a mais de 400 mil quilômetros ele viu a Terra. E a única coisa que ele conseguiu pronunciar naquele momento foi o Gênesis capítulo 1, verso 1. No início, Deus fez os céus e a terra. Muito tempo depois, ele explicou por que ele falou isso. Ele falou que a única coisa que ele conseguiu falar naquele momento foi: no início Deus criou os céus e a terra. Por quê? Porque ele, na mente dele, não tinha outra explicação para tudo o que ele estava vendo naquele momento. Com esse pensamento eu quero ir aqui na lição da Escola Sabatina. E a lição começa com um verso que está em Gênesis capítulo 2, verso 3, e fala os ritmos do descanso. Pastor Benjamin, Deus viu que a terra estava bagunçada, vazia, não tinha nada. Aí ele começou a criar as coisas e tal, mas dentro dessa criação, ele viu que uma coisa era boa e boa demais. Comenta um pouquinho para a gente. Interessante, depois de olhar a lição desse trimestre falando do descanso, interessante é poder ver depois de vários aspectos do descanso. Eu acho que essa semana a gente tocou na pedra fundamental. Podemos ver o descanso de diferentes ângulos, mas Deus colocou uma pedra fundamental no tema de você encontrar, desfrutar o descanso que Deus preparou. Para isso nós temos que nos remontar à criação. Não podemos falar de descanso sem pensar o ambiente criado por Deus propício para o descanso. E nós vemos ali na criação do mundo em 7 dias, o 7º sendo o dia de descanso, nós vemos como Deus pensou em todos os detalhes para que você pudesse desfrutar do dia de hoje, do dia sábado. Os 3 primeiros dias, Deus criou todo o ambiente. Todo o ambiente criado no dia domingo, na segunda, na terça. No 4º dia, Deus criou o relógio. E é interessante que quando nós descansamos de pôr do sol a pôr do sol, alguém pode questionar, né? Mas não é meia-noite? E eu sempre digo, mas qual é o relógio de Deus? Me diga. Qual é o relógio de Deus? Que marca que ele usa? Será um Citizen dos antigos, né? Hoje em dia será um Apple Watch ou alguma coisa assim? Qual é o relógio de Deus? E ali na criação a Bíblia coloca o relógio de Deus. Quando você lê Gênesis 1, versículo 13, diz: e eu colocarei as grandes luminárias, a maior para o dia, a menor para a noite, e eles, diz o verso bíblico, no versículo 14, servirão de sinal para marcar os dias. Interessante. Então ali no 4º dia Deus colocou o relógio. Quer saber o relógio de Deus? Gênesis 1,14. Deus colocou o relógio. No 5º e no 6º dia começa a festa da vida na terra. Já tínhamos vidas, logicamente, ao ter os vegetais, mas agora começa a festa dos animais, do barulho. No 6º dia Deus faz o homem, a mulher, o casal. E aí Deus olha para trás e diz o versículo 31 de Gênesis 1. Se você tem a sua Bíblia, pode olhar. Versículo 31 diz: e viu Deus tudo que tinha feito, e era muito bom, mas não era perfeito ainda.
Era muito bom. Interessante. Quando veio a perfeição? A perfeição vem quando Deus cria o sétimo dia. O sétimo dia é aquele ritmo onde Deus para um momento e fala: observe, desfruta, passa um momento comigo, olha para a criação. Quando você descansa o sábado e olha para a criação, você está reconhecendo esse Deus Criador. Você está reconhecendo a magnitude do Pai. Por isso é especial. A gente não pode perder esse ritmo. Aqui a gente estava ouvindo minutos atrás, não é um louvor tão lindo. Nós estamos vendo como o ritmo é importante para criar um ambiente especial para você se encontrar com Deus. O sábado é esse ritmo para você se encontrar com Deus. Muito bom, obrigado, pastor. E anos depois, pastor Benjamin, no Monte Sinai, Deus dá os 10 mandamentos. E no quarto mandamento, pastor Evandro, ele fala: lembre-se. E ele, no quarto mandamento, faz uma ligação especial com o momento da criação. Quais são esses momentos especiais que o quarto mandamento faz com a criação de Deus? Interessante que isso que estava mencionando o pastor Benjamin, sobre o relógio de Deus e a criação, né? Esses aspectos importantes. Eu quero ler até aqui uma declaração que tem na lição da escola sabatina, que está na parte dos professores. Diz assim: se o sábado fosse guardado, tivesse sido guardado fielmente em cada geração, não haveria ateus, agnósticos, nem humanistas secularizados, porque o sábado fala de um Deus que nos criou, que se preocupa por nós, que se preocupa pelas nossas necessidades, que se preocupa com cada um e tem poder para nos ajudar, para nos livrar, para nos dar a vitória. E isso nós lembramos nos 10 mandamentos, quando aqui nós lemos na primeira palavra que diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Primeiro vem o mandamento e depois a explicação do porquê deste mandamento. E a explicação é: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e todas as coisas que há neles, e descansou no 7º dia. Portanto, Deus abençoou e santificou o sábado. Ou seja, o sábado, pastor Samuel, pastor Benjamin, é uma lembrança. Se Deus colocou o relógio divino na criação, o sábado é esse lembrete que às vezes a gente coloca no celular para despertar e tal. É o lembrete: olha, eu sou o Criador, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu não conheço limites, para mim não há impossíveis. Então o sábado nos lembra disso, desse Deus que foi Criador e que ainda hoje é Criador e pode nos libertar, nos transformar, né? Então esse quarto mandamento faz uma ligação direta com a criação em 3 aspectos. O primeiro aspecto é da nossa origem no 6º dia, a origem do ser humano no 6º dia. Também da criação de todas as coisas que hoje a gente vê. E por último, a gente da nossa relação com o nosso Criador nesse dia especial. É interessante por isso a palavra ritmo. Eu gosto muito do título da lição, e quando a gente estudou essa semana a gente se deu conta disso, né? Quando algo está no ritmo, quem trabalha em mecânica sabe, quando o motor está no ponto, ele tem mais durabilidade, ele funciona suave, ele anda bem. Você tira ele do ponto, você tira ele do ritmo, ele vai até funcionar, mas não vai aguentar muito, vai ter problemas, vai baixar o óleo. Vamos trazer isso para o sábado. O sábado é esse ritmo. Quando o ser humano reconhece o sábado, descansa, passa com Deus, ele funciona bem, ele trabalha direitinho. Você tira o sábado, pode até funcionar, mas aí sai tudo espandongado, né? Aí não vai, não tem jeito, não avança mesmo. Essa é a realidade do sábado. Já falamos da criação, já falamos também dos 10 mandamentos que foram apresentados pelo mesmo Deus no Sinaí. E muitas pessoas acreditam que no Sinaí, a partir do Sinaí, que começam os 10 mandamentos. Mas pastor Benjamin,
há algumas coisas na Bíblia que pregam por si sozinhas que o sábado já era antes do Sinaí, né? Isso é muito interessante, gente. Quando a gente olha isso na Bíblia, nós vemos que o sábado não foi ali, começou, vamos dizer, com Moisés no Sinaí. Foi dado a Moisés, Moisés foi, vamos dizer, o carteiro que trouxe o mandamento escrito, só que o sábado já existia. E nós temos duas indicações. Sim, A criação já estava ali, né? já estava na criação, correto. Mas nós temos duas indicações do povo de Israel que mostra de uma maneira bem clara o povo de Israel aprendendo, apesar dos 400 anos de escravidão, aprendendo a observar e descansar no sábado. A primeira, gostaria que você lesse, se você tem a sua Bíblia, está ali no livro de Êxodo, capítulo 5. E depois vai falar também de Êxodo 16. Mas olha bem Êxodo capítulo 5 e o versículo 5. Quando Moisés e Arão se apresentam diante do faraó, veja o que o faraó reconhece. Diz ali Êxodo capítulo 5, versículo 5. Disse também faraó: agora que o povo da terra é numeroso, vós quereis descansá-los das suas tarefas. E interessante que essa palavra descansá-los, aí depende da versão que você tem, eu estou com a versão justa em espanhol aqui, fazendo uma tradução literal, digamos, né, pessoal, diz apartá-los, separá-lo, é a palavra Shabat. Em outras palavras, o que estava dizendo o faraó era Moisés e Arão, vocês estão querendo sabatizar o povo das suas tarefas. É a primeira referência que nós vemos, de uma maneira direta, que já o sábado estava dentro daquele conceito de Moisés e Arão ali diante do faraó. Mas no capítulo 16 isso fica muito mais claro, muito mais evidente. Bem direto no 16. Bem direto, exatamente. Quando vocês vê ali o maná, a experiência do povo de Israel em Êxodo 16 no deserto, é a experiência do maná. Ali Deus, de uma maneira assim didática, de uma maneira direta, o povo saía recolher o maná todo dia. Não sei, pastor, se você tem aquele texto onde diz que era individual ainda o recolhimento. Sim, Êxodo 16, versículo 21, diz que eles deviam recolher o maná cada manhã e cada um. Então, além de ensinar o povo da importância do sábado, porque na sexta-feira vinha em dobro, né? Em dobro, cada dia, se eles deixassem para o outro dia, estragava, né? Cheirava mal, etc. Mas no sábado, na sexta-feira, podia recolher em dobro e no sábado não estragava. Então, era um ensino forte sobre a importância do sábado e também da importância da comunhão individual com Deus. Ou seja, cada um, não é que o pai podia ir recolher o maná para toda a família e voltar com um cesto cheio para a família, era cada um, porque a comunhão com Deus é individual, tem que ser individual. A busca do Senhor Jesus, a busca do batismo do Espírito Santo, a busca de Cristo tem que ser individual. Eu posso incentivar, eu posso motivar, eu posso testemunhar, mas a consagração e a salvação tem que ser um processo individual, uma busca individual. Tem uma coisa maravilhosa que acontecia ali em Êxodo 16, e aconteceu por 40 anos, né? Cada fim de semana era um milagre. Cada fim de semana era um milagre. Tem pessoas que falam assim, eu quero ver o milagre. Você vai ver ali, cada fim de semana era um milagre. E isso é importante porque cada sábado também é um milagre, né? Muitas pessoas têm que deixar o seu trabalho, não vão estudar, não vão cumprir os seus compromissos que tem durante a semana. Então cada sábado é um milagre também hoje, né? Hoje, naquele tempo, né? Se eu recolhesse o maná de segunda para terça e guardasse, terça-feira amanhecia cheio de bicho. Isso também daí, pastor, é uma questão de confiança em Deus, né? Porque o ser humano, desde a entrada do pecado, é teimoso, né? E eu fico imaginando aí os israelitas no deserto, falando assim, mas será que amanhã vai cair de novo o maná? E se não cair? Nós estamos no deserto, não tem nada para comer, né? Aquele negócio, e se não vier? Eu vou confiar nas minhas próprias forças e vou recolher um pouquinho mais. Na segunda,
Aí quando chegava a terça-feira, como que estava o maná? Estava cheio de bicho, estava cheirando mal, estava podre. E a Bíblia diz que no início alguns foram no sábado buscar, né? Porque teimosos, né? Desconfiaram, né? Foram lá no sábado para ver se tinha maná, né? É que era algo impressionante. Por isso, quando a gente olha para o sábado, querida igreja, irmãos, amigos, a gente vê esse milagre de Deus em cada momento. Porque da segunda para terça você recolhia, mais apodrecia. Mas na sexta Deus falava: vai lá e pega dobrado. Vai lá e pega dobrado. Mas Deus, olha, eu provei todo dia e apodreceu, eu vou nada, eu vou amanhã, sábado. Mas é pela palavra, é pela fé. O sábado é isso, é pela graça. São coisas excepcionais. Porque não é pelos seus méritos, você não vai fazer pelos seus méritos. Se fosse pelos seus, você ia com o caminhão de manhã cedo na segunda, recolhia para a semana toda, né? Fazia até um celeiro para guardar maná. Mas não, é pela graça, você tem que confiar e ir toda manhã. Mas quando chega o sábado, também é pela graça, porque você tem que recolher 2 vezes, dobrado na sexta-feira, e sábado era um milagre, né? Tem um hino espanhol, que também creio que foi traduzido para o português, que é um dia a la vez, mañana quizás no vendrá. Ou seja, um dia por vez, um dia cada vez, porque amanhã talvez não venha, nós não conhecemos o que virá amanhã. Então a lição do maná é confiança em Deus, busca do Senhor Jesus individualmente todos os dias, e a importância do sábado como um instrumento de aproximação do Senhor, instrumento de fé. Aprendi que também sempre vai ter rebeldia, né? O colega, o pastor Samuel dizia, sábado de manhã teve uns que foram recolher igual, né? Sempre vai ter rebeldia, que coisa. O ser humano é duro, difícil. E isso era 40 anos. Não foi um milagre casual, um milagre, aconteceu uma vez. Toda semana, 40 anos. É só multiplicar 40 por 52 e você vai ver quantos milagres vivemos no sábado ali. E é uma questão pessoal, né, pastor? Então vou aqui como representante do Ministério Pessoal da Escola Sabatina fazer um apelo aqui também para a igreja. Não terminamos também a recapitulação da Escola Sabatina, mas eu quero fazer um apelo, pastor. O que te parece? Avança. Fazer a nossa assinatura da nossa lição da Escola Sabatina. Igual o maná, que era pessoal, também o estudo diário da Bíblia também é pessoal. Todos nós temos dia tras dia procurar a presença de Deus através da oração e através do estudo da palavra de Deus. E a lição é uma ferramenta que nos leva ao estudo diário da nossa Bíblia. Então fica a dica aí, faz a sua assinatura para o ano 2022. Continuamos, pastor, com a recapitulação. Livro de Êxodo, capítulo 20, não faz um lembrete, né, pastor Evandro? Mas esse mesmo lembrete aí do Êxodo, capítulo 22, já seria uma suficiente razão para a gente guardar o dia sábado. Mas no livro de Deuteronômio fala uma coisa a mais. Comenta um pouquinho para a gente. Isso, o livro de Deuteronômio, uma repetição das leis. E Deuteronômio, capítulo 5, aparecem aqui os 10 mandamentos, muito semelhante aos 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. Porém, Deuteronômio capítulo 5 apresenta algo diferente. No versículo 15 diz, lembra-te que você... No versículo 12 diz, guardarás o sábado para santificá-lo como o Senhor teu Deus te mandou. E aí vem, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado de descanso, etc, etc. Só que no versículo 15, aí diz, lembra-te que vocês foram servos na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te livrou de lá com mão forte e braço estendido, pelo qual o Senhor teu Deus te mandou que guardes o sábado. Então, o que o texto aqui está falando é um pouco diferente, ou bastante diferente, de Êxodo 20, porque Êxodo 20 diz que devemos guardar o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor. O sábado é um lembrete no calendário de que Deus é o Criador. Mas também, Deuteronômio capítulo 5 nos apresenta de que o sábado é um lembrete no calendário de que Deus é o libertador. Ele libertou o povo de Israel do Egito, e por isso eles deviam lembrar-se cada sábado e agradecer. Então o sábado é um dia de gratidão. Mas também no sábado
eles deviam reconhecer, adorar ao Senhor através dos cânticos, através das ofertas, através dos dízimos, através da entrega dos dons ao serviço de Cristo. O sábado é um lembrete de que fomos libertos por Cristo, ou seja, é um lembrete de que o Senhor é o Criador e é um lembrete de que o Senhor é o Redentor. E é interessante que quando começam os 10 mandamentos, em Êxodo mesmo, Êxodo 20, também apresenta essa informação. Deixa eu abrir aqui, Êxodo capítulo 20 diz assim no verso 1: falou o Senhor todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí vem os 10 mandamentos, ou seja, logo em Êxodo 20 mesmo, Deus primeiro diz: eu te livrei, eu te libertei. E então vem os 10 mandamentos, ou seja, primeiro Deus nos liberta, primeiro Deus nos salva, e depois vem a obediência. Então guardar os 10 mandamentos, ou guardar o sábado, não é um legalismo, mas o sábado é muito mais um símbolo da graça que de legalismo. Exatamente, pastor, no livro de Êxodo, capítulo 20, fala uma série de não, né? Não farás isso, não farás o outro. Aí no 4º mandamento começa com lembre-te, né? E aí fala do dia sábado e tal. Aí no livro de Deuteronômio fala que a libertação do povo, né? Mas por que fala da libertação? Será que tem alguma coisa a ver com o povo que já estava aí no deserto esses 40 anos? É interessante, e esse é um fato também que reforça essa ideia da graça de Deus. É quando a gente entende que aquele povo que saiu do Egito, o povo que tinha sido escravo no Egito, que tinha vivido na pele a escravidão e que tinha visto a mão poderosa de Deus tirando eles do Egito depois das 10 pragas, e também a mão poderosa de Deus abrindo o Mar Vermelho, esses morreram no deserto. E o povo que estava aqui em Deuteronômios, a ponto de entrar na terra prometida, já eram os filhos deles. E esses filhos não tinham vivido o que os pais tinham vivido. Os milagres, né? Isso, esses filhos não tinham sentido na pele o que é a escravidão e o que é a liberdade que Deus e a graça de Deus de tirar eles dali. Então, quando Moisés usa o sábado aqui como um recordatório, como um lembrete da escravidão, o que está fazendo Moisés é o mesmo que Êxodo, só que Êxodo estava lembrando agora a criação, e aqui Moisés está lembrando: gente, lembra que vocês eram escravos, lembra que um dia, ainda que vocês não viveram isso na pele, mas um dia a graça tirou vocês do Egito. Se vocês lembrar disso, o sábado é um dia de graça. E eu mesmo hoje, porque a escravidão hoje é do pecado, né? E nós fomos libertos por Cristo na cruz. Não vimos com os nossos próprios olhos Jesus morrer na cruz nem ressuscitar, mas o sábado nos lembra disso, né? Nos lembra que Ele é o nosso Redentor, que nos livrou no passado a toda a humanidade e nos livra pessoalmente hoje, né? Por isso aqui a lição diz que, devido a que o Êxodo se considera como um símbolo de liberdade do pecado, ou seja, a redenção, podemos encontrar no sábado um símbolo tanto da criação como da redenção. Portanto, de uma maneira muito real, o sábado nos apresenta Jesus como nosso Criador e o nosso Redentor. É muito bom saber que no livro de Êxodo, capítulo 20, a gente não acha aquela questão da libertação, mas o que falou o pastor Evandro agora eu achei muito interessante, que a gente dia tras dia, a gente tem que se lembrar que em algum momento da história do ser humano, Deus nos libertou daquela coisa que nenhum da gente aqui poderia nos libertar, que era da escravidão do pecado. A lição da escola sabatina também fala o como guardar o sábado, né? E sempre os adventistas se perguntam, né? Como que eu devo guardar o sábado? Será que tenho que fazer isso? Não posso fazer o outro? Pastor Evandro, será que realmente é importante o como ou o porquê da guarda do dia sábado? Sim, exatamente. E o sábado é um dia especial para nos lembrar, como mencionamos, de Cristo. Por isso, imitar o exemplo de Cristo é a chave, né? A chave. Jesus foi à igreja, pastor Benjamin, no sábado, né? Sim. Foi à igreja? Tem algumas coisas interessantes. Eu lembro um professor na faculdade de teologia que ele sempre usava uma frase, né? O sábado não é um dia para você não fazer nada.
A Bíblia não diz assim: lembra-te do sábado para não fazer nada. Mas para o santificar, né? Tem um princípio. O sábado é um dia para você santificar. É um dia de ação, não de inação, né? É um dia especial, separado por Deus, para você manter comunhão com Ele. Comunhão não pessoal e coletiva, né? Exatamente, não é só o dia de você falar, não vou fazer nada, então fica em casa. Não, eu já estou em casa, não estou fazendo nada. Não, é o dia de você manter comunhão, de você compartilhar com os irmãos. É o dia especial separado por Deus para um encontro especial. Você pode encontrar com Deus todos os dias da semana, mas esse é o dia, vamos dizer assim, do aniversário. Um dia especial, né? Exatamente. Mas Jesus também curou, né? Jesus curou pessoas, você fez o bem para outras pessoas nesse dia. Nos lembra da missão, não, pastor Samuel? Cumprimento da missão, não é? Então, mais que a gente se preocupar o que fazer e o não fazer, tem que estar na nossa mente, preparar o ambiente especial para nos encontrar com aquele Criador que fez os céus e a terra, e que no sétimo dia Ele descansou, não porque Ele estava cansado, né? Senão porque Ele queria ter um encontro pessoal com a criatura que Ele fez. Eu gosto ali quando Isaías 58:13 fala do sábado, e fala: e chamarás esse dia deleitoso, santo dia do Senhor. Mas esse dia tem que ser deleitoso. Agora, aqui temos vários papais, eu sou papai também, tenho dois meninos de 14 e 8 anos, e uma das coisas que o inimigo tem feito é mudar os gostos, eu digo assim, né? Fazer você gostar daquilo que não presta e tirar o gosto das coisas que são boas. O inimigo é terrível nisso, né? E acontece na alimentação, não é assim? A comida mais gostosa é a que não presta. A comida que presta é ruim, né? É porque o diabo faz isso mesmo. Também no sábado. Em vez de a gente desfrutar da presença de Deus, de passar momentos especiais com os irmãos, compartilhando o Evangelho, com a família, momentos lindos, parece que aquilo que é gostoso não presta. Mas isso é obra de Satanás, é mudar os gostos. Claro, né? claro. Então Jesus foi à igreja, Jesus curou, ajudou outras pessoas. Jesus passou um dia pela seara e com os discípulos se alimentou, né? Ensinando-nos que o dia de sábado é um dia também para confraternização, estar junto, nos alimentarmos junto com os amigos. É um dia de cumprir a missão, um dia de estar na igreja, um dia de comunhão, um dia separado para lembrar-se do Criador e do Redentor. Talvez só levantando essa questão, pastor, nós que somos pais, eu acabei de citar agora, né? Criar essa atmosfera, esse ambiente, né? Especial para poder desfrutar da presença de Deus. Faça do sábado um dia diferente na sua casa. Faça do sábado a comida diferente na sua casa. Faça do sábado a sobremesa diferente da sua casa. Faça do sábado o ambiente diferente. Então, quando você faz isso, os filhos, chegou o sábado, que lindo. Lembro muito do meu lar e tento fazer no meu lar a mesma coisa. Os meus filhos lembram muito. Está chegando o sábado, pai, vamos fazer isso. Já tem ideias. Aí o sábado tem esse ambiente especial, né? Sim, então, porque aí voltamos à frase, o verbo, né? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Ou seja, nós é que o santificamos no sentido que nós fazemos a diferença, não é? Nós, porque é um dia igual a qualquer outro, chove, não chove, faz sol, às vezes não faz sol, tem 24 horas. Às vezes é frio, às vezes não é frio. Então quem faz a diferença somos nós em nossas atitudes, né? Temos que ir fechando a recapitulação. Sim, da Escola agora tem que fazer um Sabatina. apelo, né, pastor? Então, mas antes do apelo, pastor, queria fazer uma pergunta aberta aqui para vocês e para os irmãos também que quiserem responder. A gente tem os 10 mandamentos. No mundo geral, o mundo cristão em geral, 9 deles não são mandamentos que têm um conflito direto, mas tem o 4º mandamento que tem um conflito direto com o mundo cristão em geral. O que aconteceria se a gente tirasse esse 4º mandamento hoje? Qual seria a dificuldade que a gente enfrentaria se a gente tirasse esse 4º mandamento hoje? Como faz o mundo cristão em geral? Primeiramente que o sábado é uma identidade, é o selo do Senhor, né? Ali nós encontramos o selo de Deus, é o único mandamento que apresenta características do selo de Deus. Então, se nós tiramos isso, nós estamos, na verdade,
é como tirar a autoridade do Senhor, é como negar a autoridade do Senhor, porque o sábado nos apresenta isso, um Deus que é criador, como mencionamos, que é redentor, um Deus que cuida da gente, e um Deus que nos liberta. É como que se eu, com as minhas atitudes, dissesse: eu estou no controle, não quero que Deus comande a minha vida. É interessante, pastor, ressaltando esse fato de ser selo, sinal, marca, tem um propósito. Na verdade é marcar uma diferença, é uma identidade, né? Sem falar no aspecto físico, que nós não mencionamos hoje agora, que também o sábado tem isso, além do aspecto espiritual, o aspecto físico, de levar-nos a ter mais saúde, menos estresse, menos... se muda as atividades no sábado, então tem mais descanso físico também, é uma dos objetivos do sábado, né? Diria, não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de marcar a diferença. Às vezes nós queremos tirar essa linha que marca a diferença para dizer: não, nós somos igualzinhos aos outros. Em muitos aspectos sim, mas o sábado tem esse propósito. Esses são os meus filhos, né? Será que temos hoje de manhã alguma coisa que a gente tenha que melhorar em relação à guarda do dia sábado? Eu acho que sim. Todos nós temos alguma coisa a melhorar em relação à guarda do dia sábado. E a lição da escola sabatina faz um apelo para a gente voltar a nossos inícios, voltar àquele que Deus criou e fez para que seja uma bênção para a nossa vida e também para a vida de nossa família. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Ele seja o primeiro e o último nas nossas vidas. Pastor Benjamin, por favor, pode orar para a gente? Vamos orar assim como estamos neste momento. Querido e bom Deus, obrigado, Pai, pelos ensinamentos que encontramos em Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque colocaste um ritmo no tempo, no descanso. Separaste um dia especial para que pudéssemos estar aqui na igreja, pudéssemos manter comunhão, pudéssemos criar um ambiente diferente no nosso lar, na nossa família. Agora, Pai, pedimos a Tua bênção. Ajuda-nos, Senhor, a descansar cada sábado, a desfrutar da Tua presença, a ser fiel aos Teus mandamentos. Pedimos a Tua bênção neste momento, Senhor, sobre esta igreja, sobre os irmãos e as famílias que aqui estão, e também sobre aqueles que estão conectados neste momento. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos cuide e nos guarde nesse dia especial. Amém. Obrigado, pastor Evandro, pastor Benjamin, pastor Samuel, por nos brindar com esta mensagem tão especial, a recapitulação da lição da escola sabatina. Não esqueçamos, irmãos, que a igreja ela tem uma ênfase muito forte para que nós, membros, sigamos aquela sigla, né? CRM: comunhão, relacionamento e missão. É o tripé que nos segura, que nos fortalece em nossa fé. Nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos orar, nós precisamos ter bom relacionamento com o nosso próximo, e nós também precisamos estar pegando fogo no espírito de missão. Então, não esqueçamos isso aqui. Pastor, por falar em CRM, por que a igreja insiste que a gente tem que fazer algum relatório, etc? Relatório é bom. Relatório é tão bom que tem até um livro na Bíblia chamado Números. Conhece, não? Então, relatório faz bem. Por exemplo, irmãos, as autoridades, os governos, a sociedade reconhece a igreja como sendo uma igreja boa, uma igreja séria, a partir dos relatórios. Então, na hora que eu presto o meu relatório, você também, o outro lá, isso quando chega no final, o mundo inteiro tem um relatório lindo, tremendo, e a igreja é olhada pela sociedade e pelas autoridades como alguma igreja relevante. E sabe quando é que o mundo olha para a gente como uma igreja relevante? Não é baseado nas 2.300 tardes e manhãs, não. Não é baseado na doutrina do sábado, não é baseado na doutrina
eles querem ver e ouvir o que essa igreja faz de relevante pela sociedade, em prol do camarada ali que tem que deixar de beber, que tem que deixar de usar droga, que tem que isso, que tem que receber uma cesta básica e lá vai. Então esses relatórios são muito importantes. Como é que eles chamam? Tem um nome bonito aí, quiz, né? Quiz. Bom, é isso aí. Bom, para encerrar a escola sabatina, nós vamos ter agora as notícias missionárias. E quem está como instrumento nas mãos de Deus para falar sobre as notícias missionárias é esse garoto que está do meu lado aqui, o Guilherme. Quem sabe eu estou aqui ao lado de um futuro pastor, de um futuro juiz, de um ancião da igreja, sei lá. Deus sabe o nosso futuro, né, Guilherme? Que você possa ser usado por Deus e dê um show para eles aí. Eu creio muito nas novas gerações. Bom dia, feliz sábado. Hoje eu vim passar a carta missionária, que o título é O Anjo no Posto de Gasolina. A família Chiavong de Laos, um país do sudoeste asiático, foi refugiado para a Califórnia, nos Estados Unidos. E quando foi refugiado, não tinha emprego e tinha que achar um emprego. E quando acharam em Nebraska, a 2.200 quilômetros de Califórnia. E eles foram com um amigo que levou o caminhão da mudança. Eles no carro deles e o amigo no caminhão. Quando chegaram em Nebraska, os empregos já tinham sendo preenchidos. E para piorar a situação, o amigo tinha que voltar para a Califórnia. E ficou muito ruim, porque não tinha um emprego e o amigo tinha que voltar. Depois de muitas ligações, a família conseguiu achar um emprego em Michigan, a 1.200 quilômetros de Nebraska. Quando achou o emprego, a mulher, Lampai, não era muito bom no volante, não tinha muita experiência. E o marido, como eles estavam em dois só, o marido tinha que voltar com o caminhão e ela tinha que voltar com o carro. Mesmo não querendo, ela criou coragem e foi. O marido voltou com o caminhão. Quando chegaram em Chicago, devido ao trânsito, a Lampai, a esposa, se perdeu do marido. E quando se perdeu, ela ficou muito desesperada e foi para o posto de gasolina e orou. Quando abriu seus olhos, um moço gentil apareceu e perguntou: você está procurando seu marido, Veui? Ela falou sim. Ele levou ela até o marido e achou. E quando foi agradecer ao moço, ele não estava mais lá, era um anjo. E depois disso, eles conseguiram o seu emprego e criaram uma igreja para os laosianos. Em 2011, eles, pelas ofertas missionárias, ajudou a estabelecer igrejas para os laosianos. E nós conseguimos ver que nessa história o poder da oração. A Bíblia tem várias histórias, e uma dessas histórias é quando Elias ora para que não chova, e não choveu. E nessa história aqui também vemos que Deus, que a oração tem poder e Deus ouve. Não pode ser da melhor resposta que queremos, mas Deus nos responde. E com as nossas ofertas milagrosas, nós vamos ajudar. O dinheiro vai para comunidades de imigrantes nos Estados Unidos, para terem mais pastores e recursos nos Estados Unidos. Feliz sábado.